RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa tarde, está no ar Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. Você já está tranquilo, já relaxou, já curtiu o Natal, sentado aí assistindo TV, mas se for sair também pode continuar nos assistindo. Além do nosso canal 524 pela NET, a RDC TV também pode ser assistida pelo Facebook ao vivo e depois nosso material fica lá, pelo YouTube também. Você pode nos acessar por todas as plataformas digitais da emissora. E você sabe, a RDC TV conecta você com o Rio Grande. Isso é muito legal, porque gente de fora do estado nos assiste pelo Facebook, manda mensagens e tudo, e a gente gosta muito. E se for nos marcar pelas redes sociais, é hashtag RDCTV, Arquitetura e Design. Muito bem, nós estamos aqui com uma autoridade, ou uma quase autoridade. Tudo bem, André Venzon? Boa tarde. O André Venzon é artista e ele foi indicado agora para ser diretor do Museu de Arte Contemporânea do nosso MAC, não é isso? Daqui a uma semana ele vai ser empossado na segunda gestão, que foi lá atrás, em 2011... A 2014. A 2014, a primeira gestão, eu achei já que era ontem, o tempo passa, né? E a Danichelle Cipriani, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. Nesse momento, agora todo mundo querendo ir para a praia, tirar um final de semana de folga, emendar os feriados e tal. Nada melhor do que ver um projeto de praia, né? Aqui no litoral. A gente vai ver depois um projeto que ela executou lá no condomínio Enseada, em Xangri-Lá, onde vocês podem... visitar a própria Danichelle, porque ela também tem casa lá, pronto, contei, entreguei aqui um spoiler rápido. E a gente vai começar conversando contigo, Danichelle, a respeito da tua experiência até chegar a trabalhar agora em Porto Alegre, agora desde quando que tu estás radicada aqui, parou de viajar para a Europa? Já faz uns anos, agora uns 5 anos, que eu resolvi ficar por aqui. Mas a minha experiência sempre foi assim, essas idas para Milão e Londres. Eu morei por temporadas assim e trabalhei em escritórios de arquitetura em Milão, diferentes escritórios, para que pudesse enriquecer a minha experiência como arquiteta, porque, enfim, Milão é a cidade mais importante em termos de arquitetura contemporânea, design, e eu sentia essa necessidade de enriquecer meu currículo, né, quanto a isso. E eu sempre achei que assim, os cursos eram interessantes, mas a experiência profissional dentro do escritório, a dinâmica seria ainda mais enriquecedora. Então, felizmente, eu tive essas oportunidades, né. E, André, a prática realmente é super importante, né? Inclusive no fazer, né, do artista também e até como diretor de uma instituição. Tu vai para a segunda gestão para dar sequência a coisas que tu tinha naquela época intenção de fazer, enfim, né? Já sabe como é que é o trabalho e, enfim, as prioridades, as dificuldades. Exatamente. A experiência que nós tivemos foi reconhecida, né? Esse governo, ao indicar também o nome do Francisco Dalcol, a direção do... Sim, o nosso querido Francisco Dalcol. Quero dar um beijo para o Francisco, quero que ele venha aqui outro dia conversar comigo também, Chico. Nós fizemos, inclusive, no início do ano uma exposição juntos e já tínhamos feito itinerância também, aí com o meu trabalho, mas por esse diálogo que tanto ele quanto eu temos com a academia, com a universidade, sim, o texto que é fundamental para a valorização mesmo, né, da pesquisa no âmbito dos museus, dos acervos, da divulgação dos nossos acervos. Ai, que bom ouvir isso. Que maravilha. E nós temos, então, acho que um momento único, assim, de diálogo mesmo entre esses dois... Entre as instituições, essas duas instituições. O MAC, eu fico muito feliz de ver com a indicação esta visão de considerar os 2 museus mais importantes do estado, independente do MAC não ter sede própria, né? Ele funciona na Casa de Cultura Mário Quintana, mas ele foi criado na Casa de Cultura Mário Quintana, né? Então, em 2022, quando esse governo for concluído, o MAC vai estar fazendo 30 anos.
Eu fui diretor quando o MAC fez 20 anos, nós fizemos uma grande exposição no Santander Cultural, acho que tu Eu lembras. lembro. Aham. E nós fizemos mais de 100 exposições. Então, o acervo do museu passou de 230 Cresceu obras para muito, mais de 1.900, hoje deve ter mais de 2.000 obras. Só que quando a gente diz assim, que é um desafio a sede para o diretor ou para os artistas, nós nos equivocamos. A construção, um projeto arquitetônico mesmo falando, um projeto de construir uma sede para o museu é um desafio de toda a sociedade, porque nós vivemos uma sociedade contemporânea, nós precisamos deste lugar para a arte contemporânea, né? E muitas pessoas não entendem, às vezes, a arte contemporânea, mas o que a gente precisa entender é o mundo, né? Então, a gente não tem... nós estamos tentando entender este mundo que nós vivemos, né? Pois é, porque a arte reflete o mundo, né? Reflete aquele momento, assim, é um registro da história, né? Os retratos, e aí no sentido não só de retrato, mas de retratar o momento da arte na história da humanidade é a coisa mais importante para a gente se entender e saber de onde é que veio, né? Esses dias eu estava ouvindo um novo gerente da Tok Stock, aqui, que é uma loja de Porto Alegre, eles estudam história da arte. E ele estava me dizendo que estuda muito, mas a arte contemporânea ele ainda não entende muito bem. E eu tranquilizei em relação a isso, porque a história, o que já é história está nos livros, né? A arte contemporânea é muito recente, sempre, né? A gente vive um fenômeno que já faz mais de 30 anos, né? O próprio museu é exemplo recente. disso. O museu é contemporâneo. O museu, né? mas ele tem já tem uma memória. Então, nós precisamos divulgar, fazer a difusão dessa memória, fazendo itinerâncias desse acervo, que já existe há 30 anos. E o próprio Margues também vai estar empenhado em dar visibilidade para o acervo do MAC. Então, acho assim um momento de muito intercâmbio, não só entre as instituições, mas Chico, com os vem pra museus cá do agora, interior. A gente quer continuar também. essa conversa, porque é super importante essa conexão entre vocês, né, que já existe antes de assumir as instituições e tudo, e a questão didática, né? E o Chico tem um texto, desculpa chamar o diretor do Margues de Chico, mas é quase inevitável. O Francisco tem um texto incrível e eu acho importante para as pessoas, como tu falaste, essa pessoa não sabia o que era, não entendia muito bem a arte contemporânea, né? Então, eu acho que cabe o papel de vocês dois juntos, porque o acervo do Margues, né, que é um acervo mais convencional, digamos assim, é mais fácil de ser captado, de ser entendido, de ser sentido. Mais histórico, mais né? histórico, enfim, né? E o MAC é mais difícil. Eu não sei se vocês vão fazer alguma fusão em dado momento, se tem alguma ideia de fazer alguma loucura, entre aspas, no bom sentido, assim, de mostrar um no outro, ou de misturar alguma coisa, porque é muito importante a questão didática para as pessoas, Claro. a pedagogia da coisa, assim, de fazer as pessoas perderem o medo mesmo da arte contemporânea e da arte como um todo, né? A gente vê a visitação nos museus já é bem maior do que foi no passado, mas ainda não é o que a gente gostaria que fosse. A própria Fundação Iberê Camargo, né, enfrentando dificuldades e tudo, não é fácil, né, levar à frente uma instituição, seja com o tipo de acervo que for, qualquer um, né? E a estrutura da instituição é muito importante. A hora que a gente viu agora o Museu Nacional do Rio de Janeiro, aquele incêndio horroroso, né? Então, tem que cuidar, né, Daniele, da casa dos museus também, da estrutura da arquitetura, do lugar, né, onde estão as obras, o cuidado com o acervo, climatização, segurança, né? É um cuidado técnico que precisa ser feito, né? Porque senão a gente não consegue nem trazer grandes exposições para cá, não que a gente precise trazer só exposições de fora, que a gente não tenha uma arte bacana aqui, não, mas para trazer alguma coisa que se queira referir aqui ou mostrar, internacional, por exemplo, até nacional, conforme o nome, tu tem que mostrar que tu tem condições técnicas de receber aquilo, senão não é possível, né, André? É uma coisa que tem que pensar, é todo uma cadeia que tem que funcionar, pois então, esse sistema, o sistema da arte no Rio Grande do Sul, né, ele deve ser repensado também a partir do Estado, né, com um novo posicionamento do Instituto Estadual de Artes Visuais.
que eu vou assumir também essa função, mas trabalhar coletivamente, como já fazíamos no museu, mas para reorganizar o colegiado de artes visuais, trabalhar com o Plano Estadual de Cultura, que segue o Plano Nacional de Cultura, né? E é um trabalho que não pode ser feito só na capital, né, do museu. Nós fizemos mais de 10 itinerâncias naquela gestão, fizemos exposição até no saguão do Hospital de Clínicas, em Porto Alegre. Então, assim, falastes em casa, a casa do Museu de Arte Contemporânea hoje é a casa das pessoas. Ele tem que querer ser a casa das pessoas, porque a arte contemporânea tem que estar presente no dia a dia dessa sociedade, da nossa comunidade. Então, assim a gente evitaria as crises das instituições, por falta tanto de visão empresarial em investir, porque uma coisa é o discurso, dizer que somos contemporâneos, mas na prática tem que investir em tecnologia para as instituições, de modo geral, e nas artes e na cultura não é diferente. Então, as instituições têm que estar avançadas em termos de equipamentos e a aquisição também, né, de acervos para o Estado. Isso é bem importante. A gente está falando de coisas super importantes e eu acho que ampliando até essa nossa conversa, para um país é muito importante a cultura e a ciência neste momento, e a educação vem junto, obviamente, né? Neste momento que a gente precisa, né, reengrenar o país, não dá para deixar de olhar a cultura, achar que a cultura não é importante naquele momento, que tem coisas mais práticas e tudo é importante, né? Se uma coisa está encadeada na outra, se a gente ampliar a análise e começar a ir na origem das coisas, a gente vai ver o quanto isso é importante. E eu acho muito interessante nesse momento que a gente está falando aqui do MAC, vamos falar com o Francisco do Margues também. Vocês estão posicionados, os museus estão posicionados no centro de Porto Alegre, no centro histórico, que está sendo revitalizada, a orla sendo revitalizada, uma série de ações que chamam as pessoas para olhar para o centro da cidade, né? Nós estamos aqui no 4º Distrito, que coitado, o 4º Distrito está tão descuidado, apesar de tantas iniciativas e tanta gente bacana que está tomando para si esse assunto e fazendo ações, enfim, já esteve muito mais. Hoje em dia, a gente está olhando para cá também, assim como para o centro, esses dois polos, né? E estão conectados, na verdade, 4º Distrito e centro. Mas a arquitetura, né, dessa região aqui poderia ser tão bonita de se apreciar. A gente olha a Deco, a gente olha essa rua onde a gente está, os Casarios, né? Tu é super nosso vizinho aqui também. Tem uns prédios tão interessantes que estão, né, descuidados e isso vai desmerecendo a construção. Exato. A tal ponto que um dia vão dizer, olha, é só demolindo porque não tem mais condições de restauro. Mas, enfim, a gente está conversando bastante, a gente vai dar um break e a gente volta para conversar com a Danichelle, então, mudar um pouquinho o rumo da nossa conversa. Vamos um pouco para a praia e depois a gente volta de novo para saber do nosso Museu de Arte Contemporânea e das obras de arte também do seu diretor, que tem a vida seguindo agora, né? Vai ter as duas vertentes, vamos ver como é que ele vai se virar, ele vai contar para a gente. A gente vai em intervalo de 2 minutos e já volta. Fica aí, hein? Até já! A arquiteta Danichelle Cipriani vai mostrar para a gente um projeto de uma casa de praia contemporânea em Xangri-Lá, é isso? Isso. Que tamanho ela tem? Quantos metros quadrados? Tem 390 metros quadrados. Básica. Certo. Ela é grande, assim, ela, na verdade, estando lá, ela parece maior. Assim, eu gosto de não deixar tanto espaço de circulação, para não ter tanta perda de espaço. Então, na verdade, eu foco mais nas áreas de living e, enfim, as áreas comuns, né? E varandas. Tem bastante avarandados, assim. Então, o interessante dessa casa é que, como ela não tinha um cliente específico, ela foi feita, é uma casa para venda, então ela deu uma liberdade de projeto. Então, eu pude imaginar
um perfil de pessoas que poderiam utilizar a casa. Pois é, e tu me contavas antes que tu tivesse um período em Milão, enfim, Sim. Voltou, viajou de novo, tem contato com uma arquiteta do Carioca, do Rio de Janeiro. Então, e isso influenciou no Exatamente. resultado do projeto. Então, eu tive essa experiência em Milão e morando em Milão, Milão é muito perto de muitos lugares, assim, no Mediterrâneo. Eu ia muito ao Lago de Como, seguidamente para a Grécia, porque era muito próximo, né? Então, essa experiência das idas à Grécia, a Côte d'Azur, que é ali na França, isso tudo ajudou, acaba ficando na memória da gente para casa de praia. Assim, utilizei vários elementos de coisas que eu ia vendo, só que isso foram algumas idas, enfim. E eu tive uma parceria de trabalho de bastante tempo com uma amiga, arquiteta carioca, e frequentava bastante a casa dela no Rio, então no Leblon, Copacabana, e o estilo de vida deles, dos cariocas, é diferente do nosso. Isso ajudou, né, no momento que comecei a construir, projetar casas de praia, porque eu pensei, as casas de praia, elas têm que ser o pé no chão, assim, ter essa coisa mais, sentir o contato do material, sabe? Eu comecei a utilizar pedra portuguesa, que era uma paixão minha, das calçadas do Rio de Janeiro. E ao invés de eu usar cerâmica fora, ou uma pedra, eu coloquei a varanda toda em pedra portuguesa, usei os elementos que são o cobogó. O cobogó é um elemento que o Oscar Niemeyer difundiu muito na arquitetura, quando ele começou Brasília, e voltou agora, há alguns anos, voltou com tudo. Então, eu procurei bastante um cobogó que tivesse um design que combinasse muito com o que eu gosto e acabei escolhendo o cobogó Votu, que é do Arthur Casas. Do Arthur Casas. É um cobogó premiado. Adoro. O Votu é maravilhoso, Eu tenho uma referência assim forte com o Arthur Casas também. Ele é escultórico, assim. Votu significa vento na linguagem indígena. Tem uma ventilação cruzada. Ele tem a ventilação cruzada e ao mesmo tempo assim que ele é bem forte na fachada dessa casa, ele permite que as pessoas sentem nesse varandado, estejam nesse varandado e não sejam vistas na rua. E eu acho assim que praia é legal ter esse contato com a natureza, então a casa ficou voltada para trás, onde tem um lago mais aberto, mas para a rua onde os carros passam, eu achei assim, interessante tu poder ter uma certa privacidade. Claro. Porque às vezes tu tá com uma roupa de praia, tu tá mais à vontade, e tu poder sentar com os teus amigos ali, ou quer ler um livro, tomar um vinho. É agradável poder ter um momento de privacidade ali, né? E não ser toda hora tá passando algum carro. Tá devassada, né? Mas vamos ver imagens dessa casa para a gente entender melhor o que tu está explicando para a gente. Eis os cobogós Votu, então, da Arthur de Matos Casas. Os cobogós Votu que aparecem nessa imagem até do Cristiano Balsi, fez fotos lindas, né? E esse acesso já é em pedra portuguesa, tem o jardim vertical de Samambaias. Então, ali é um pedacinho da fachada que mostra como ela é uma fachada contemporânea. Ela não é uma fachada com janelas para a rua, ela é uma fachada mais com formas geométricas mesmo. Ela é um pouquinho diferente do convencional que tem se usado na praia. O jardim também é uma coisa que eu me preocupo muito, então trabalhei bastante jardim, né? O jardim eu estudei muito jardim japonês, que usa o bambu mossó, então ele tem a kaizuko na frente, vai aparecer numa das imagens também. Então essa é a entrada da casa que esconde um pouco assim, ó, depois entrando tem esse avarandado. Esse avarandado, toda aquela pérgola que fica ali, são vigas de alvenaria. Pois eu ia te perguntar, como é que é o teto? São vigas de alvenaria, só que assim, eu estava um pouco cansada de ver em todas as minhas referências de pesquisa, as vigas são sempre paralelas. Sempre paralelas, E eu comecei a usar muito bambu e eu pensei, nossa, o bambu ele é todo transpassado, o cobogó Votu tem as linhas anguladas. Se eu fizer essas vigas em ângulo, vai parecer um pouquinho esse efeito do jardim japonês, que é o bambu. Tanto que lá no fundo tem bambu mossó, tem nandinas, tem bastante plantas da referência japonesa. Ah, que ótimo. A minha assistente, na época, Yoko Kajima, ela é de origem japonesa, então ela me ajudou muito a vir com a gente conversava com o pai dela, vinha com essas pesquisas, o que a gente poderia usar da arquitetura japonesa, que eu sou super fã. Então, a gente utilizou isso e também o concreto aparente, que é muito forte na arquitetura japonesa contemporânea.
Sim, e tu tens que, olha só, agora a gente está vendo os fundos, são os né? fundos, que na verdade é a voltada fachada pro mais lago. visível, assim, que ela abre mais a casa, porque ela dá Sim. para o lago. E eu só queria que tu fizesse uma referência mais específica ainda à questão do paisagismo, Sim. porque o clima no litoral é bem inclemente, né? Tem vento muito forte, tem a questão do sal. Sim. Então, a utilização dos bambus ficou na frente, protegida pela pérgola, sem que tivesse vento, porque os bambus eles são delicados, eles precisam assim de um microclima para eles. Pois é. Então o bambu só adorou aquela varanda, ele está belíssimo, e os bambuzinhos, que são aqueles menorzinhos, eles também se adaptaram bem. Os podocarpos também, então teve todo um cuidado. Agora a gente está vendo umas palmeiras. Aqui na frente é a Kaizuka, que é uma planta que é um pinheiro japonês, que ele faz até um formato mais curvo. E ele se adapta muito bem ao clima litorâneo. Então, como nós tínhamos um elemento vertical grande com as samambaias, tinha necessidade de um elemento verde também do lado direito. Pois é, e ali a irrigação é automatizada. A irrigação do jardim vertical é automatizada e também do jardim é automatizada. Essa casa teve um pensamento muito na autossustentabilidade. Então, não se usa água da Corsã, enfim, é água de poço. Ah, de poço? Numa das casas a gente está usando da chuva, mas essa é a água de poço para não precisar estar utilizando a água, enfim, da Corsã. E essa casa é a única casa no condomínio e eu acho que é a segunda casa no litoral aqui, gaúcho, que investiu em energia fotovoltaica. Então, ela tem 14 placas solares em funcionamento. Em todo o telhado dela. Que ótimo. E elas não ficam aparentes, pelo que eu vi. Não, ali. foi um estudo, foi bastante assim detalhado, estudo para que nem chaminé da lareira, nada fizesse sombra, porque se você fizer a sombra de uma chaminé ou um pouquinho de um beirado em cima de uma placa solar, ela abala o funcionamento de todo o circuito. Olha, isso nunca ninguém tinha dito aqui antes neste programa. Então, foi assim, isso é teve uma preocupação grande de que ficasse mesmo. bem livre, de maneira que todas as placas elas estivessem em funcionamento 100%. Enquanto tiver sol, elas estão funcionando. Todas expostas. Exato. Essa é uma casa que, inclusive, atualmente, ela vem em conta de luz mínima. Eu até liguei na época CE, porque vem esse valor. Não, porque a mínimo você tem que pagar. Mas existe um crédito de mais de R$3.000, sim, porque ela está gerando lá energia e ninguém utiliza. Mesmo com a irrigação, mesmo com o motor da piscina em funcionamento, a iluminação do jardim fica ligado toda noite, sempre. Acaba se pagando. Ela não gasta nada. Sim. É uma casa com piso aquecido em toda ela, então eu acredito que quando for ser utilizada no inverno, ela vai ter um custo bem mais baixo do que uma casa que tu tens o piso aquecido em toda a casa e a conta vem bastante alta, né? Porque ela gera uma boa energia solar, uma boa quantidade de energia elétrica durante o inverno também. Sim. Ela tem um aparelho que ele transforma a energia fotovoltaica em energia elétrica. E lá no aparelho da CE, ele é diferente de todos os outros aparelhos. E lá tem inclusive uma placa dizendo casa com geração própria. Então o leitor dele é completamente diferenciado. Ele diz quanto que aquela casa gerou, esses créditos vão para a CE e vão creditando lá. E depois vão te abatendo. Bacana, É como uma poupança de energia. Tu tem uma microsina de energia elétrica na tua casa. Tá, e tu tanto pode ser o usuário disso em outro momento, quanto tu pode, sei lá, direcionar para outra casa? Sim, se por exemplo assim, não estou utilizando toda essa energia que essa casa está produzindo, mas eu quero que esses créditos vão para minha casa de Porto Alegre. Então, você faz um pedido para a CE que esses seus créditos de energia sejam abatidos da tua conta, digamos, de Porto Alegre, por exemplo. Isso pode ser feito. Quanto mais placas, mais energia vai gerar. Claro. E eu acho uma Essa tecnologia... tem quantas placas, só para a gente ter uma ideia? Tem 14 placas. É que ela ocupou todo o telhado possível. Ela realmente otimizou o espaço viável. E o tamanho do terreno? O terreno ele tem 20 por 35. Tem 25 por 30, mais ou menos. Certo. Por 35, E já reduziu um pouco o valor, né, das placas fotovoltaicas. No começo eram muito caras, quando chegavam aqui não valia a pena, as pessoas tinham elas medo ainda é um investimento, assim, que talvez, como ela é uma casa à venda, as pessoas não valorizem tanto quem vai comprar, porque as pessoas são muito visuais, né?
Então, elas estão lá em cima, elas não são visíveis, assim, não chega na casa e vê, não é aquele sofá, aquela coisa. Mas quem tem uma mentalidade, assim, do ecossustentável, de uma casa que vai ter um custo mais reduzido com o passar do tempo, é uma casa com o mesmo valor das outras, ou menor, ela até está menor do que o valor das outras, mas ela é uma casa mais inteligente com relação a isso, né? Ela não vai vir com uma conta de 2, 3 mil reais, é uma casa que ela tem todo um pensamento. Tu já né? fizeste casa com um teto solar aqui em Porto Alegre também, ou em alguma outra cidade? Não, foi a primeira casa, eu me interessei muito pelo assunto, né? Porque, no fim, na Europa, o pessoal é muito... Eles racionam muito a água, a energia, tem toda essa preocupação, porque eles passaram por guerra e tudo, então eles têm uma preocupação bem maior que a gente aqui. Então, eu me sentia mal em, vinha conta de água do jardim. Primeira conta, eu disse, meu Deus, 1.000 e não sei quanto de jardim para irrigação. Primeira coisa, vamos colocar o poço. Na segunda casa, eu já botei poço para água É um poço artesiano? Ele é um poço, ele é cilíndrico, ele é uma cisterna cilíndrica que ela está enterrada na frente da casa, na frente assim, do jardim, dentro, lá no subsolo. Ninguém vê. Ninguém vê, ela tem um motor. Dentro, pelo amor de Deus. Não, é todo com grama e tudo. E ela tem um motor que puxa essa água e vai jogar para irrigação, para o sistema de irrigação apenas. Tem pessoas que gostam de colocar, às vezes, nos vasos sanitários, algumas coisas em alguns outros pontos, ou para irrigar, lavar o carro, isso não pode fazer. Então, são coisas que eu me preocupo muito nos projetos. A pessoa tem que decidir quando fizer o poço, depois... depois... Se não direcionou para outras áreas, fica complicado de mexer. Eu foquei no jardim, porque no jardim vai bastante água. Para a gente manter um jardim desse, com muita vegetação delicada, ele precisa ter irrigação em horários específicos, dependendo da estação. Tanto que o jardim vertical, ele tem um sistema próprio dele, de irrigação. É diferente do jardim de fora. E um outro ponto nessa casa, também pensando na ecossustentabilidade, foi todo o cuidado dos ventos e da iluminação natural, para que não precisasse ligar o ar-condicionado o tempo todo, enfim, com a ventilação cruzada da casa, forma uma ventilação super boa que quase não tem necessidade de ligar ar-condicionado, basicamente, né? E também a iluminação natural entrasse nos melhores horários. Então, no inverno, ela é uma casa bem quentinha. Ela é voltada para o norte. Os fundos dela, que é envidraçada, é norte. E o norte é ótimo no verão, porque não entra sol. Mas ele é ótimo no inverno, porque ele entra muito sol. Então, a insolação dela é perfeita. É perfeita. Isso é muito importante. Então, ela é uma casa assim, que ela não demanda tanto... Aqui em Porto Alegre, a questão da insolação... conforme a posição do imóvel, tem que escolher entre a insolação perfeita e a vista para o Guaíba, né? Aí a pessoa fica... Essa pessoa falou, não importa a insolação, eu quero a vista. Eu disse, bom, depois bota mais ar-condicionado. Porque é difícil mesmo. Mas eu te cortei o teu pensamento a respeito dessa questão de ter consciência, né, de uso de todas as formas de energia, na medida que são necessárias mesmo, né? Exatamente, justamente quem for morar também na casa, não fique com aqueles valores exagerados das contas fixas, aí entra de exageros. Também, tem uma economia nisso, né? Tem também um bem-estar. Acho que a gente vive numa época que tudo que a gente puder aproveitar da energia natural e não ter excessos faz bem pra gente. Bem-vindo. A gente se sente bem com isso também, né? A gente tem que começar a fazer a nossa parte, né? Exatamente. Exatamente. A gente vai fazer um intervalo comercial e nós voltamos para continuar esse assunto. Até já. Arquiteta Danichelle Cipriani, vamos entrar nessa casa logo de uma vez? Sim, claro. Vamos ver os ambientes fiquem à internos, vontade. Então. Vamos percorrer a casa, vamos passear no interior dessa residência no condomínio Enseada, lá em Xangri-Lá. Vamos ver a tua proposta para a área interna. Me conta o que tu acha. Sim. Paleta de cores, materiais. Tu já falaste antes que não deixasse muitas áreas livres, né, no interior da casa. Já valorizou mais a questão do convívio. Exatamente. Ela é uma casa assim que, na verdade, em termos de cores, ela tem uma paleta bem neutra, que são os cinzas e branco, e o cinza do concreto bastante, né? Piso também, que é um piso Portinari até italiano, que ele é grande, então ele tem uma textura mais acetinada. 90 por 90 ou não, maior ele é 1,20 ainda? por 1,20. O 1,20 é o maior aqui.
E a paleta de cores foi azul e verde, em termos de cores, porque a questão de estar na praia, então ter essa sensação mais de estar mais próximo à praia mesmo. Ela tem uma piscina grande com raia de natação na lateral, então eu quis utilizar essa lateral do terreno que acabava não sendo utilizada para quem gosta de nadar poder utilizar, fica atrás do sofá. Sim, tá lá no fundo, a gente tá vendo vai aquela... aparecer depois em Ela alguma tá outra iluminada, né? Ela tá em azul. E ali, né, essa sala de TV, ali tem a raia de natação, que vai até o fundo, tem uns 25 metros de raia, até aqui no início, na prainha, né? E essa porta que fica, que ela tá aberta ali, ela na verdade é uma porta pivotante. Quando ela fecha, ela fica um vidro inteiro, então tem uma visão bastante interessante do lago. Lá do piso ao teto. Exato. E as pedras portuguesas lindas ali. E essa mesa, ela é uma mesa de álamo, é um álamo natural também, dessas árvores caídas, e daí a gente descobriu um artista plástico que faz aproveitamento dessas árvores. Aí eu consegui comprar com ele as peças diretamente dele, né? E as cadeiras tem essa coisa do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro usa muito a palhinha. Sim. Então me remeteu muito ao Rio de Janeiro. A coisa Niemeyer. Exatamente, do Niemeyer também. Inclusive tem a cadeira Oscar, né? Que é a palhinha. Aquela árvore é um flamboyant, então ele está ainda se adaptando à situação climática. Né, para essa casa, numa outra que agora eu terminei, o flamboyant já está mais adaptado, essa ainda está, mas essa foto foi feita agora um tempo atrás. Agora ele já está ele dá muito mais folhas no verão. Essa foto foi feita, não era no verão. Então ele fica mais sequinho. Flores vermelhas, ele dá aquela flor vermelha alaranjada e ele dá uma copa mais espalhada, assim, bem agradável. Lindo. E eu queria que as pessoas pudessem fazer as refeições assim, tendo essa vista para o lago, né, direta. O pessoal usa muito stand-up ali, então. Sim. E a gente consegue ver até o outro lado, né? Sim. Por enquanto o flamboyant não resolveu colocar a copa dele. O flamboyant, quando ele resolver se espalhar, ele vai dar uma sensação de sombra muito agradável também. Sim. Essa outra sala, que é a sala principal, digamos, é a primeira sala, ela é uma sala mais para convivência, assim, ela tem uma parede de concreto aparente na lateral e ela tem um elemento azul marinho. Então, ela tem um murano grande, um vaso de murano grande no meio, um tapete azul marinho e os tons de azul, né? Então, uma ficou verde, a outra ficou mais azulada. Tem o tronco de álamo também no meio e aquela parede, ela é concreto maciço. E é o pé direito duplo, né? O pé direito é bem alto. Aquela porta, a porta do lado direito, é uma porta de 7 metros, bem estreita. Então, ela vai aparecer numa das imagens, agora ela aberta, ela é bem alta. Gente, olha só. Houve críticas, foto é ótimo, né? Uma coisa meio... houve críticas na época do projeto, não, aqui nesse condomínio, o pessoal das esquadrias falava muito, todo mundo faz as portas largas e com o padrão. Eu falei, mas eu quero ela magrinha, eu quero uma porta fininha. E mas que estranho que vai ficar. Qual é a largura dela? Ela tem 92, mas é que ela com 7 metros, eu queria esse efeito longilíneo dela, que eu achava que daria um efeito esteticamente bem interessante. E tu tens aquelas placas de cimento, Ela é puro concreto. É uma parede de 40 centímetros de espessura. Está vendo a imagem da forma mesmo do concreto. É a forma do concreto, forma plastificada preta. Nós concretamos um local de 1 metro em 1 metro de altura e fomos indo tirando depois que secava. E os ferrinhos que ficaram para fora foram colocados, eu mandei fazer botoeiras de inox. Então, ele tem um pouco, o contemporâneo dele também está nesses acabamentos, assim, que eu digo uma alta costura na arquitetura, né? Sim, sim. Então, essa casa é com o pé direito mais alto. E o tapete azul, né, que tem no centro ali. Era o tapete que eu queria muito. Ele conversa com a piscina. Assim. Conversa com a piscina. Tem essa conversa azul e verde, são os elementos de cor que tem na casa. E tu tens peças de design assinado? Obras de arte? As peças de design são assinadas, na verdade, por mim, porque foi a escada, e a escada agora que vai aparecer foi uma, digamos, eu considero ela uma peça de design, isso foi uma coisa que eu aprendi nos escritórios de Milão, que na arquitetura contemporânea, a peça de design, ela é a arquitetura em si. Então... Sim, já sai, né? A arquitetura já sai com o projeto interior então, meio uma escada, encaminhado já. Uma escada num projeto na Itália
ela demora meses para ser definida, porque ela tem que ser detalhada ao máximo, o mínimo detalhe dos materiais. Então, pode ver, não aparece um botão, não aparece nada. Tem uma outra... Tem guarda-corpo, graças a Deus. Ela tem um vidro só e tem uma vista que ela aparece, acho que a próxima foto, que ela é toda angulada, com os ângulos do Cobogó. Até na próxima imagem. Ela não é reta, ela não tem o degrau reto, ela é toda angulada, ela é maior agora aqui. A gente consegue ver. Ela é maior no engastamento dela na viga e ela vai afinando. Linguagem de arquiteto, onde ela encaixa na parede. Encaixa na parede, que é o engastamento. Isso. E depois vem o vidro e depois vem um acabamento por fora para esconder os botões do vidro. Então ela é minimalista ao extremo. Eu gosto bastante do minimalismo, assim, nos elementos de arquitetura, sem tanta informação, assim, de... Bom para colocar nas obras de arte, não é, André? Essa casa ela é uma casa que ela está aberta para peças de arte. Eu deixei ela pronta, entre aspas. Ela vai ter o dedo do proprietário, ela vai ter o detalhe. Pode desenvolver ainda uma personalidade, né? Porque essa parede na foto, ela parece branca, mas na verdade lá no local ela é toda com um material que eles usam muito no Rio também, que é da Embratim, que é um pó de mármore triturado. Então, final de tarde, ela brilha, essa parede. Da pedra mesmo. Da pedra de mármore, do pó de mármore, que ele vai todo triturado, assim. E depois eu passei um glitter prata. Então, quando brilha, fica lindo. Ele, recebendo uma peça de arte, uma tela bonita, ele é perfeito, assim, essa parede da escada. E aí eu acho interessante a gente conversar, não sei como é que é... Qual é a tua opinião a respeito de arte, assim? Porque, na minha opinião, a arte não precisa sempre combinar, né? No aspecto cromático, enfim. Claro que você não pode colocar um quadro de 2 metros de largura na parede que tem 1,5. Isso é óbvio, né? O tamanho define a obra nesse aspecto. Mas, às vezes, a pessoa tem muitas coisas e tudo, técnicas diferentes, e tem alguns arquitetos que ficam loucos porque querem separar as técnicas, a coisa da moldura. Não precisa, não é? As obras de arte podem conversar. Eu sou relativamente aberta quanto a isso. Eu acho assim que a obra de arte, independente, é uma obra de arte. O que dá para fazer às vezes é que para ela ser inserida naquele contexto, às vezes a gente muda a moldura dela, por exemplo, ou a gente deixa ela sem moldura, entende? Então, aí nisso ela já se insere melhor naquele contexto, porque às vezes é tudo tão contemporâneo, tem uma obra de arte contemporânea, mas ela tem uma moldura dourada num contexto que tudo é prata, azul e verde. Então, a gente pode tirar ali daquela peça alguma coisa que ela a gente consegue inserir com certeza no contexto. Poderíamos ficar horas conversando sobre isso. A gente gosta de arte, essa coisa do contraponto e da quebra, eu acho incrível, assim. Eu lembro, outro dia eu comentei aqui ainda do João Armentano, que a primeira vez que eu vi esse tipo de situação foi em ambiente dele, um espaço super contemporâneo, branco, limpo, não sei o quê. Aí tinha uma cadeira antiga caindo aos pedaços. Pensa o couro todo desgastado, adoro a estrutura dela toda em dourado, uma coisa meio rococó, assim, no meio daquele oásis de branco. Ficou espetacular. Por isso que o branco assim, permite, né? Ficou espetacular. É uma questão, né, de ousadia, talvez, ou até da cara da pessoa que vai morar. Porque aí, eu acho que a pessoa tem que pôr a cara dela. No caso de vocês têm que interpretar alguma coisa que uma outra pessoa, né, vai assumir para si. A pessoa tem que participar. Não é fácil. Tem um pouco de psicologia nisso. Muito, né? Muito. Como é que tu vai saber... o que a pessoa se sente bem, bom, conversando com ela, fazendo um inventário de tudo que ela tem, tudo isso, mas não é uma coisa simples, né? Até chegar numa casa pronta, 100%, tem uma estrada, né? Por isso que, sim, ficou livre para que eu fizesse uma casa contemporânea, porém, ela é uma casa que ela está adaptável a... novas informações, né? Dentro do que a pessoa um pouco quer. Da cara, né? Você deu a base, né? Eu dei uma base mais livre, assim. A base. Então, depois o quarto de casal, que vai aparecer nas imagens, ele é um quarto que permite botar uma poltrona diferente. Então, vamos mostrar tem essa liberdade, casal, né? Então, vamos mostrar as fotos que faltam. Olha só.
Aí a pessoa pode complementar com... Aquela porta do objetos. meio, ela é retrátil, assim, ela abre e fecha, porque lá tem toda a parte de... Eu considero assim uma sala de banho, tem uma banheira de jacuzzi, e esse móvel... Quarto de banho. Na casa da minha avó tinha um quarto de banho. É um quarto de banho mesmo, porque ele é bem grande. E aquele baú atrás, que é a cabeceira da cama, ele tem rodízio, então ele pode ir para trás e aí esse quarto fica imenso. Porque esse quarto ele é uma caixinha de vidro. E eu trabalhei no escritório em Milão que fazia para Lugano. Eles desenvolveram um projeto chamado Lomo Cubis, que é em Lugano, que eu sou extremamente, assim, fã daquele trabalho. Eles são caixinhas de vidro, cubos de vidro que dão para o lago de Lugano. Então, o que acontece? Tu tem uma visualização 360 graus muito interessante daquele projeto e eu quis replicar aqui nesse quarto. E ele tem a opção de abrir as cortinas e fechar. E tem também a opção de que se essa cama vier mais para trás, ele fica quase uma sala, assim. Então dá para colocar uma chaise, para a pessoa ler um livro, enfim, curtir ali aquele ambiente, né? Rodízios são outro recurso, né? Super interessante, né? Para a pessoa poder modificar, eu acho, porque às vezes a pessoa quer a cama mais para trás, porque gosta mais de ser reservado. Mas também a pessoa gosta daquela cama no meio, pode ser. Então, eu achei que tinha que deixar essa liberdade. E, através dos rodízios... Sim. Você teve acho que a gente mostrou todas as fotos agora, não é? Acho que sim. Entregamos todo o ouro nesse momento. Muito interessante. Mas a gente vai no intervalo comercial agora, para voltar e conversar com o André, mas a Danichelle fica aqui com a gente ainda. São só 2 minutinhos. Espero você até já. Voltamos e agora a gente vai conversar de novo com o André Venzon, diretor do MAC. A partir da semana que vem, no dia 2, ele assume e a gente vai mostrar as imagens do museu. Vamos entregar logo as imagens do museu. A gente quer conversar a respeito dele e também do ateliê do André. Vamos mostrar as imagens, por favor, Ramiro, porque a gente quer passear um pouquinho pela estrutura que a gente tem no museu hoje. Olha como é lindo. Essa é uma obra do Túlio Pinto, que faz parte do acervo, para mostrar, assim, o quão contemporâneo é este acervo, né? Há pouco nós vimos uma casa contemporânea, né? Essas formas geométricas e o Túlio é um artista que tu acompanhas as feiras de arte, está sempre presente, né? Uma pessoa um artista daqui, que também morou no Rio de Janeiro, né? Então nós temos uma série de artistas assim muito representativos da arte contemporânea brasileira atualmente no acervo, que a população ainda não conhece. Tu falavas antes também do quarto distrito, né? Eu sou apaixonada, minha pesquisa do mestrado envolve essa área, né? Que é onde eu resido, né? Tenho ateliê e trabalho. Eu acho que esse espaço aqui é um dos mais promissores também para receber um museu, um espaço para arte contemporânea. Seria bem interessante. Porque aqui temos espaço, né? Tem espaço. Então, isso é uma necessidade do contemporâneo. Aí a imagem no Hospital de Clínicas, porque a partir das itinerâncias do acervo, que foi se ampliando, né, com as exposições todas assinadas por diversos curadores, aí é na Galeria Chico Stockinger, no 6º andar da Casa de Cultura, uma exposição que se chamou Idades Contemporâneas. O outro museu, no Museu de Arte Leopoldo Gottuso, em Pelotas, que foi a primeira itinerância que o MAC fez, que naquela oportunidade foi inaugurada pelo atual governador, o nosso futuro governador Eduardo Leite. Aí do Guy Bourdin, na Galeria Chico Stockinger, que foi a exposição internacional que inaugurou aquela gestão em 2011. Eu lembro bem. E permitiu uma oxigenada mesmo do... Foi tão importante esse momento. Aí outra exposição em Caxias do Sul, desse acervo de doações, né? Por isso que se chamou Outro Museu. Todas essas itinerâncias tiveram o apoio do SESC, né, que foi um parceiro assim, de primeira hora, com o qual nós desenvolvemos um material educativo, e o Santander Cultural, que ofereceu já em 2011 o patrocínio para a exposição dos 20 anos do museu, que teve a curadoria do Gaudêncio e que é também o fundador do museu. E teve toda essa importância, porque se restaurou obras e se adquiriu muitas outras obras, né? Então, durante aqueles 4 anos, nós fizemos um trabalho de construir essa rede, né? Porque o museu
embora ele seja conhecido da comunidade artística, ele não é conhecido ainda pela O sociedade. grande público não, As pessoas Então, não entendem bem o que é. Nós vivemos Acho que falta aquela coisa da sede. Assim, nós onde somos é criados num espaço, né, que há anos é top of mind, que é a Casa de Cultura Mário Quintana. E nós vivemos num contexto, a cultura no Rio Grande do Sul, que uma OSPA agora que ganhou uma Casa da Música, tá? Então, instituições mais antigas, né, também no Brasil, o próprio MAC São Paulo levou quase 50 anos para ter isso, que o MAC tem mais de 100 mil obras, é o maior museu de arte contemporânea da América Latina, e levou, né, o irmão do Duchamp que disse isso para ele, né, que os 50 anos, meu irmão, são os mais difíceis para um artista. Então, não é muito diferente para as instituições. A gente tem essa urgência porque é arte contemporânea. Nós precisamos, porque a gente precisa de espaços para compartilhar essa mentalidade contemporânea. Tu imaginas a tua casa com essa energia fotovoltaica, tu sentes, né, que falta essa mentalidade, porque faltam museus, faltam galerias, falta a mentalidade contemporânea até nas escolas, né? Então a gente está muito refém da cultura ainda, da falta de educação, da falta de cultura, de investimento nessa área. E o museu, ele sofre também, como outros setores da sociedade, dessa falta de visão. Mas eu acho que nós vivemos um novo momento, como eu disse no início, né? A pesquisa do Dalcol, que vai ser o meu colega agora na principal instituição, que é o Margues, é a prática curatorial como espaço crítico, né? Então, é importante que as exposições elas não sejam só para a gente ir lá ver e conhecer o artista, mas para a gente refletir, para a gente pensar. Né? Tu perguntaste qual modelo, ele segue muito esse modelo da Pinacoteca de São Paulo, que é uma referência para todo o país, que exibe o acervo histórico e coloca a obra contemporânea em diálogo. Quando estava dizendo da casa, eu não pude deixar de lembrar do MASP, né, que é um projeto da Lina Bobardi, que é moderno, é tão moderno que tu entras hoje, Até tu hoje acha que é contemporâneo. É verdade. E o que é aquelas molduras dos quadros, dos impressionistas em estelas de vidro com uma base de concreto, de cimento. Então, assim, a gente tem ali... É possível, né, fazer esse... Porque ali tem o quê? Tem toda uma educação, um gosto, uma cultura, tanto do arquiteto quanto do patrono do museu, que era o esposo, Pietro Maria Bardi, de colocar, né, lado a lado o histórico com o contemporâneo, né? Os museus mais que tem peças mais antigas, o que eu visitei que mais me impactou assim foi o de Atenas, que é um museu extremamente moderno, a arquitetura dele, ele é moderníssimo. E tem lá aquelas colunas todas, as colunatas, todos aqueles resquícios, todo o acervo mais importante da Acrópole. Eu sempre gosto de citar, uma vez eu ganhei um livrinho, deve estar lá no MAC, porque eu doei muitos livros, era um livro que era do Vasco Prado, sobre o Fídias, que é o grande arquiteto grego. E ele dizia que os templos têm que ser construídos para as estátuas, e não as estátuas para os templos. Os gregos tinham bonito, essa dimensão da obra de arte no centro do projeto. Hoje a gente tem essa questão da paisagem, né? Como ficou evidente, do ambiente, da casa estar integrada à natureza, à paisagem, e a arte ficou um pouquinho prejudicada, porque antes ela representava inclusive a natureza, né, dentro das casas. Hoje ela é diferente e a gente ainda está se adaptando a esses novas formas. As novas formas, né, de fazer arte, né? De fazer arte. Exato. Porque a gente viu a casa pronta e à disposição para colocar arte. E aí eu digo livre. Todo dia aqui que os arquitetos têm um papel muito importante na difusão da cultura. Porque à medida que eles vão fazendo a difusão das informações, da cultura, da obra de arte, estimulando as pessoas a conhecer, mesmo que elas não comprem, não queiram, mas leva para olhar, orienta para ir no museu, vai junto. Nossa, se fizerem isso, as coisas... Uma hora as pessoas vão a correr e vão mudar, enfim, né? Numa cidade como Porto Alegre, a gente tem todas as condições para curtir mais um MAC da vida, né? As mesas que tu mostraste são um bom exemplo, né? Tem as obras do Hugo França, que são
obras França de são arte. obras de arte. E que... As mesas do Gu França, esse artista, ele é um artista, assim, que casualmente eu descobri, ele tem um pequeno ateliê. Eu achei tão bonitas as mesas dele e ele assina as mesas. Aí eu falei, eu fiquei tão feliz de ver, assim, essas mesas aqui na minha casa com uma assinatura. Então, tu estava dando valor ao que tu criou, porque tu pegou um tronco de árvore, o pé e cortou, isso é arte, né? Então, merece a assinatura dele, né? São inspiradas, esse trabalho do Gu França está divulgando mais o aproveitamento das madeiras. Ele faz esculturas mobiliárias, né? Belíssimo. A gente poderia ficar 2 tardes conversando sobre esse assunto. Tu tem que voltar aqui para a gente falar do ateliê e da tua obra, das tuas obras de arte, da tua criação e um pouco mais, talvez, da tua pesquisa e tudo, porque esse assunto não acabou aqui. Quem sabe o dia que vier o Chico, o Francisco, da qual a gente faça essa composição, né, aqui no sofá, acho que vai ficar bom. O que tu acha? Acho ótimo. Vamos voltar então. Muito bem, muito obrigada a vocês dois. A gente tem que dar tchau, gente. É um momento triste, mas enfim, amanhã tem mais Arquitetura e Design. A gente espera você aqui no 524. Agora fique com o Le Fogo TV. Beijo, até amanhã. Motorista, antecipe o pagamento do seu IPVA e ganhe descontos especiais. Pagando seu IPVA em cota única até 28 de dezembro, você pode ganhar descontos de até 25%. E não custa lembrar, o IPVA retorna para o contribuinte na forma de serviços como educação. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.